Existem 4 lugares que influenciam a tua vida amorosa de forma invisível sem que você perceba. E se você não ficar atenta, você pode estar tendo escolhas que não são muito interessantes para você, vivenciando relacionamentos ruins ou nem sequer aproveitando a chance de vivenciar um grande amor por conta desses lugares. Então fica comigo no vídeo até o final que você vai saber qual é cada um deles e como você vai poder questionar se eles estão ajudando você ou te atrapalhando. No meu último vídeo, eu falei sobre a influência da bagagem familiar, ou seja, como a história da família, como aquilo que você viu do teu pai, da tua mãe, dos casais que frequentavam a tua casa, o que você viu na infância, influenciaram, em certo grau, a maneira como você se comporta, como você escolhe, como você vive o amor agora como adulto e como adulta. E esses 4 lugares também têm a mesma influência. E antes de falar para você quais são esses lugares, me chamo Diogo Moreira e há 9 anos atendo casos de amor na terapia. Considere se inscrever no meu canal, ativar as notificações para receber novos vídeos e dar aquele like para poder fortalecer a nossa firma, tá bom? E o primeiro lugar que influencia a tua vida amorosa é a cidade, o teu bairro, o local que você vive, que você cresce. Pode parecer que não, mas cada cidade, cada bairro, cada região do Brasil possui culturas próprias no que diz respeito à vida afetiva. Eu vejo isso de maneira muito clara quando eu converso com meus parentes lá de Pernambuco, né, que eles vivem numa cidade pequena no interior de Pernambuco, e eu sou aqui de São Paulo, capital, e quando eu ouço algumas histórias, né, de primas, de colegas que também moram no Nordeste e também de cidades pequenas, eu vejo algumas discrepâncias e algumas diferenças na maneira como lida com o amor. Por exemplo, em cidades menores, o relacionamento muitas vezes ele é público. Por quê? Porque muita gente se conhece. E pelo fato de muita gente se conhecer, todo mundo tá sabendo que você tá namorando, tá com alguém. E muitas vezes as pessoas ficam muito seletivas ou até mesmo um pouco, né, ressabiadas, um pouco mais cautelosas de se envolver com alguém, porque sabe que aquilo pode ser, né, muita gente está sabendo daquilo. Diferente de uma grande capital como São Paulo, que você muitas vezes namora com alguém, quando você termina, você nunca mais vê aquela pessoa. Porque a cidade é muito grande, existem muitas pessoas e aqui existe um individualismo maior, as pessoas têm uma vida privada um pouco mais preservada do que, por exemplo, em cidades menores, cidades do interior. Com isso não quer dizer que um seja melhor, o outro seja pior, cada região vai ter o seu valor. Mas pense comigo, se você muitas vezes está apaixonado ou apaixonada por alguém e tem receio porque, poxa vida, né? Ah, será que todo mundo vai comentar? Porque fulano, porque fulana foi esse ciclano, filho de não sei quem, e será que vão achar ruim? Será que vai ter algum tipo de problema? Mas eu tô tão apaixonado, tô tão apaixonada. E essas ideias elas vão consumindo você e por vezes impedindo você de dizer um oi, tudo bem, de se declarar, de dar uma chance para poder vivenciar algo com alguém, porque existe uma cultura, né, de uma vida não privada, porque aquilo é tudo visível. Então esse é um exemplo de uma influência da cidade que você mora, né? É muito interessante também, né, acho que como eu mencionei anteriormente, né, meus pais são pernambucanos, e quando eu vou lá em Pernambuco, eu acho muito legal porque tem aquela coisa de todo mundo, ah, vem aqui em casa comer um bolo, e você vai lá, e etc. Aqui em São Paulo as pessoas, elas marcam de marcar para te ver, e às vezes e nunca você vê a pessoa, porque não existe uma receptividade. Então aqui os vínculos, aqui pelo menos na cidade grande, a minha percepção e a de muita gente é que são muito mais frágeis. As amizades, elas são muito mais coleguismos do que amizades verdadeiras. Então, numa região que é um pouco mais acalorada, mais extrovertida, as pessoas têm muito mais amigos, as pessoas elas acabam falando, né, umas com as outras com mais recorrência, se visitando. Então, é uma diferença da maneira de se relacionar também. Onde muitas vezes aqui, onde eu moro, aqui em São Paulo, aqui no Sudeste, as pessoas priorizam muito o trabalho, a carreira, em detrimento de uma relação. Em algumas cidades, em algumas culturas, existe uma forte anseio por tradição, construção de família, enquanto aqui o foco está maior na carreira. Então, só de você olhar para uma cidade, olhar para outra, você já consegue observar que as pessoas elas se relacionam com a vida de formas diferentes. Então, como isso também não influencia a tua vida afetiva? Então se pergunte, poxa,
vamos supor que você cresceu numa cidade do interior e está aqui vindo aqui morar em São Paulo, etc. O quanto dos costumes que tem na tua cidade eles fazem sentido para você hoje? Então, poxa, vai todo mundo ficar falando, será que vai todo mundo ficar julgando? Eu não sei se vai ficar ou não. Mas o fato é, existe uma influência naquela cultura. E se você não perceber que talvez você esteja agindo por conta dessa influência, talvez você não consiga entender o porquê você está se barrando de conhecer alguém. Então aqui é só para a gente entender essas diferenças e perceber que tem alguma influência ali. Um outro ponto também é a religião. A religião, ela influencia e muito a tua visão de mundo, a tua conduta de mundo, ou seja, um católico é muito diferente de um espírita, no ponto de vista do que é Deus, de como é o céu, né? Para um existe o inferno, para outro é um umbral, para outro a gente vai, né, vai estar dormindo, Jesus vai vir buscar, e o outro não, a gente vai reencarnar, vai para o hospital das almas. Existe uma cosmovisão muito diferente entre essas religiões e entre todas as religiões existe uma forma diferente de ver o mundo. E por vezes isso impacta na maneira como você vive o amor. Porque, por exemplo, se você está se relacionando com alguém que é católico e leva o catolicismo a sério, ou seja, a pessoa vai namorar, mas vai viver a castidade, não vai ter relações. Mas a outra pessoa, ela tem ali uma religião onde existe maior liberdade no que diz respeito ao corpo. Então a pessoa não vai viver castidade. Então como é que fica ali a relação dos dois? Existe uma relação de tensão, de medo, um por parte de um porque tem uma religião e o outro porque, poxa, eu tô querendo vivenciar coisas com essa pessoa não quer. E aí a gente vai para uma outra instância, criação de filhos. Pode ser que um casal, cada um tem uma religião diferente e até então nunca teve um impacto sobre isso. Mas aí chega na vida mais adulta, vamos né, batizar o nosso filho. Aí fala, não vou batizar, na minha religião não tem batizado. Para mim não faz sentido batizar. Ah, não, mas na minha religião batiza. E começam a ter ali alguns pequenos atritos. Um outro ponto também é como é que a gente vai falar para o nosso filho sobre Deus, sobre como é que se relaciona na espiritualidade. Né? A gente vai na missa, vai no culto, vai no terreiro, vai no templo budista meditar. Onde nós vamos? O que o nosso filho vai ver? Ah, ele vai ver de tudo. E é o que acontece. Uma das partes do casal, ou as duas partes, pode ser que fique ofendido, pode ser que fique ofendida, pode ser que se anule ou tenha um sentimento muito forte de culpa por estar fazendo coisas que não condizem com a sua própria fé. Então, como a gente pode dizer que esse lugar da religião não influencia a nossa maneira de amar, ser amado e nos relacionar? Se isso não estiver alinhado entre o casal, pode ser que esse ponto influencie de maneira negativa o casal se desenvolver. Por isso que é muito importante você ter sempre ciência qual é a tua visão de mundo. Porque vai atrapalhar se a pessoa que estiver com você não comungar da mesma fé. Ou, por exemplo, a pessoa pode não ter fé nenhuma ou não ligar tanto para a religião, que também não vai ser um problema. Né? Aí vai na cabeça daquela pessoa que tem um pouco mais de fé, que gosta mais dessa parte. Né? Mas isso pode dar algum problema em algum momento e bloquear o casal de se desenvolver e de ter uma vida feliz aí por conta disso. Um outro ponto também que influencia é classe social. Isso aí eu sei que é um assunto um pouco polêmico, porque porque dinheiro não importa, classe social não importa. De fato, se o casal quiser fazer dar certo, não importa se um é rico, se o outro é pobre, se um é classe média, se o outro é miserável, se o outro é super rico e o outro é mais ou menos rico. Isso, de fato, quem quiser fazer dar certo, vai fazer dar certo. Mas existem coisas que podem influenciar e muito. Tem uma história, até minha pessoal, que eu contei num vídeo lá na rede, no Tico e Teco, né? Contei essa história. Por quê? Porque eu cresci em comunidade. Eu vi de uma realidade financeira, uma realidade social de muita pobreza, de morro, de ver ali baile funk e essas coisas todas, fazia parte ali da minha visão ali de mundo. Eu via aquilo, vivia aquilo. Não vivia no sentido de eu frequentava baile porque eu nunca frequentei. Pelo menos não de maneira voluntária, porque como era na frente de casa e o som era tão alto que eu participava sem querer participar.
Mas o fato é, eu cresci num lugar de pobreza, de pouco acesso, e aí quando eu fui conhecer a família da minha esposa, e na época, né, a gente estava começando a namorar, e eu vivia lá na Brasilândia, no Jardim Elisa Maria, e eu fui pro Morumbi, num baita apartamento lá, que era da avó dela, e quando eu cheguei lá naquele apartamento que era um por andar, eu nunca tinha visto um negócio daquele na minha vida, e eu comecei a me sentir muito estranho, me sentir não pertencente, porque de fato eu não pertencia àquele lugar, era entrar num lugar muito estranho, e eu não sabia como me comportar, e eu me sentia um peixe fora d'água. E quando a gente terminou lá o café da tarde, lá que eu fui lá visitar e conhecer a família, a Daniela, né, ela foi para casa dela na época, e eu voltei para minha casa e dentro do carro eu chorava, eu falava, cara, essa menina, ela tá acostumada com coisas que eu não tô acostumado, eu sei lá o que é sardela, o que que é pesto, o que que é, sei lá, umas comidas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar na época, né? E, poxa, eu tô começando a minha vida agora, será que eu vou dar conta? Eu comecei a chorar porque eu pensei assim, cara, eu aquela música lá do Lisbela Prisioneiro, né? Ela é tão linda e eu tão pobre, eu sou plebeu e ela é não. Isso porque a Daniela nem era rica, né? Ela nem era da casa dela, né? A Daniela vinha de uma família simples também, mas era uma outra realidade, né? Era uma outra realidade. Mas o fato é, aquilo mexeu muito comigo e por vezes fez com que eu pensasse em desistir do amor da minha vida. Eu pensei em desistir do amor da minha vida porque eu tinha medo de não crescer e de ser um fracassado e de não performar profissionalmente ou financeiramente o suficiente para poder dar para ela uma vida boa, o que ela estava ali acostumada a ver, das pessoas ao redor e etc. E aquilo, nossa, me gerava muito gatilho, eu ficava muito reativo às vezes, porque lá, vamos sair. E sempre quando a gente ia sair, eu ficava numa tensão com muito medo. E só que eu decidi continuar na relação, e Deus foi abençoando, e eu fui trabalhando, conquistando meu espaço. E por ironia do destino, hoje a gente mora no mesmo bairro, né? Que eu julguei um dia ser impossível e que não seria o meu lugar. Então hoje o bairro que eu julguei que para mim era impossível viver, hoje é o lar da minha casa, com a minha esposa e com meus filhos e unicamente com o suor do nosso trabalho, sem a ajuda de ninguém, nem nada. A gente fez por nós mesmos. Então, isso aconteceu. Mas isso é regra? Não é regra. Porque a maioria, às vezes, se sabota. Tem medo de não dar conta. Muito medo. Medo de não se sentir pertencente, medo de não ser olhado. Então, o ambiente, se você não se sente, por vezes, se você não pertence a uma outra classe social do outro, você vai ter algumas ideias, às vezes, de não merecimento, de uma autoimagem muito negativa, de baixa autoestima, de se sentir menos. Então, observa, né? Se da onde você vem, às vezes te coloca num lugar de não merecimento, de não pertencimento, de não possibilidade. Isso vale a pena você pensar, tá? E por fim, eu queria compartilhar contigo sobre a mídia. A mídia também é esse lugar, né? A gente está falando aqui de cultura, basicamente, a cultura de uma cidade, uma cultura religiosa, uma cultura de classe e a cultura de mídia. Aquilo que você absorve nas mídias sociais, seja no YouTube, no Instagram, no TikTok, de livros, filmes e séries, isso influencia. Quantas vezes você não viveu um roteiro de malhação? Ah, porque está ficando com alguém? Não, porque tem uma outra menina que tem inveja e começa a ter aquele todo burburinho digno de ficção, às vezes buscando de forma inconsciente viver esses roteiros do amor impossível, do amor difícil. Não, porque ele vai mudar, porque eu aprendi que sempre muda. Não. Talvez na ficção, na vida real, nem sempre. Sermos bombardeados por casais que são nossos, são super casais nas redes sociais, que estão lá postando flor, buquê, pedido de casamento em lugares maravilhosos e super chiques, etc. Mas na vida real, no bastidor, estão lá se batendo, estão traição,
Então, quantos casais a gente não vê aí que eram queridinhos da mídia e de repente estão se separando? E quantos deles não causaram em você ansiedade ou comparação com o seu próprio relacionamento? Às vezes você tem ali um marido, um cara nota 10 que está do teu lado, uma namorada nota 10, você fica vendo na rede social, poxa, minha namorada não é igual a menina desse cara. Ou, poxa, o meu marido, o meu namorado não é igual esse rapaz aí que fez tal coisa na rede social. Tudo isso é veneno que você vai tomando e essa comparação vai fazendo com que você queira atingir muitas vezes relações que são muito mais do mundo das ideias, ideais e não sejam reais. Então a cultura também é uma bagagem que você, a cultura de mídia, né, aquilo que você consome como mídia, também influencia você. As músicas, por exemplo. Quem consome muita música que vai falar de traição, que fala de desconfiança, que fala que bebe para esquecer os problemas, essas pessoas elas vão ter uma tendência maior a descontar frustrações afetivas na bebida, ou né, tá sempre se envolvendo também com essa possibilidade de ser traído ou ser traída, porque aquilo vai imprimindo no seu subconsciente informações, ideias, crenças a respeito do amor. Essas são os 4 lugares que estão influenciando você de uma maneira invisível, e eu gostaria de saber se você já tinha notado isso. Eu quero saber também, para você deixar nos comentários, se na tua cidade, na tua religião, no meio que você vive, se ali existe alguma coisa que te bloqueia ou que te facilita de alguma forma. Vamos trocar essa ideia. Se inscreva no canal, deixe seu like, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.